Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a resenha que eu venho propor aqui é sobre o combate dinâmico. Como eu tenho abordado o combate, como transformar os nossos combates em algo mais dinâmico, algo emocionante, rápido. Para explorar um pouquinho isso, eu quero fazer alguns comparativos. Por quase 20 anos eu fui aprofundando e degustando a experiência do combate usando grid. Um amigo próximo da nossa mesa tem uma coleção vasta de miniaturas, a gente tem os grids riscáveis, e esse tipo de proposta, mais recentemente, de uns 4 ou 5 anos para cá, casada com a 5ª edição do D&D que a gente foi jogar online, ela começou a ser transformada para proposta online, usando a ferramenta Roll20, que eu já inclusive apresentei aqui, onde a gente tem como explorar nesses mapas e nesses grids diversas propostas, inclusive da luz dinâmica, que eu acho muito legal essa pegada do jogador visualizar pelo seu personagem, como que essa exploração fica muito peculiar no jogo, né? Isso é muito legal, tem a sua proposta, tem a sua experiência. A gente tem alguns sistemas online que inclusive simulam os grids originais, né? Então isso é muito legal também, mas de uma forma geral, tudo isso, usar o grid, usar o Roll20, usar a miniatura, a maquete, ela traz a mentalidade do seu jogo para um combate tático, e não tem problema nenhum com isso. É uma outra experiência, é legal. Pelos últimos quase 20 anos eu explorei muito isso. E né, na linha Dungeons & Dragons, querendo dizer, na linha Dungeons & Dragons, e é legal também, é uma experiência bacana. Mas caminhando por esse estilo OSR, jogando Dungeon Crawl Classics, o D&D clássico, o D&Dzinho original, eu comecei a resgatar um estilo que é chamado de teatro da mente. É quando esse combate, essa narrativa, todo o modelo do jogo ele vai acontecer na sua memória. E isso é chamado de teatro da mente. Então nessa pegada, o jogo ele é colorido, ele é preenchido na imaginação dos jogadores com o mestre. E fazer essa dinâmica traz um espaço, uma construção narrativa muito legal, que eu tenho explorado, tenho aprofundado e tenho adorado em todas as dinâmicas do jogo. E na parte do combate não deixa de ser diferente. Aí a pergunta é como fazer esses combates, né, sem usar o grid. Como que você faz isso como suporte? E isso funciona muito bem quando você tem o sistema como kit de ferramenta. Então existem diversos tutoriais que nos ajudam a pensar dessa maneira. Como eu posso pegar um material relativamente simples, como o D&D original, como o D&D básico, como o D&D BX, né, como a Rule Encyclopedia, um sistema de combate que não é totalmente estruturado em táticas, e como transformar isso num combate dinâmico e emocionante. Um desses parâmetros, que é muito bacana, é o Quick Primer for Old School Gaming, que o pessoal do Café com Dungeon fez a tradução, que eu achei muito legal. E aí tem dentro do Quick Primer uma visão do Matt Finch, é um dos parâmetros que eu acho muito legal, mas também o AD&D, o Dungeon Master Guide do AD&D do Gaiga, que eu já falei aqui, também aborda isso, mas ele tem um capítulo lá que eu acho muito curioso que chama O Tal do Mestre, o seu combate full abstrato deve ser. E nessa proposta ele fala que os exemplos eles são apenas algumas maneiras, ele dá exemplos de como lidar com esse 1, com 20, com números altos e baixos, e ele fala que isso é só um exemplo, e que cada resultado é diferente, nenhum deles é oficial, que a gente precisa criar na sua própria cabeça, essa ideia do sistema como kit de ferramenta. E como que a gente pode fazer isso? Qual que é a pegada? Como que eu posso explorar isso no meu jogo? E para ilustrar isso, eu vou dar um exemplo. Imagina que os personagens estão numa fogueira, no acampamento, e ali inicia um combate. E você quer dar esse tipo de combate dinâmico, explorando o teatro da mente. Você tem que sempre buscar informação. Na minha análise, é o que eu tenho tentado abordar, é buscar essa informação na narrativa. Então, se um jogador anuncia que seu personagem vai chutar a brasa da fogueira na cara do bandido que está chegando nesse acampamento, é dinâmico. Olha, eu chuto a brasa da fogueira. Como você pode julgar?
avaliar, né? Como fazer esse julgamento rápido? Você pode usar os parâmetros do próprio sistema. Então, se for, por exemplo, Dungeons and Dragons BX, se for Old School Essentials, que é um retroclone dele, eles têm uma tabela de proteções, por exemplo, onde você tem um parâmetro que é o Brief Attack. E de forma abstrata, você pode compreender que isso é o teste de reflexo moderno. Então tá tudo ali compilado numa proteção envolvendo a agilidade do jogador. Então, de repente, do personagem. Então, de repente, se o jogador anuncia que eu chuto a brasa da fogueira na cara desse bandido, você pode rapidamente fazer um teste de proteção contra Brief Attack, e se você uma salvaguarda contra Brief Attack, e ao ter sucesso ele conseguiu se esquivar, isso não fez grande efeito. Se ele falhar, essa brasa veio no rosto dele, de repente aplicou 1 ou 2 de dano e ele ficou por um tempo cego. E aí você aplica os efeitos de cegueira por essa brasa no rosto. Simples assim. Se você fizer outros julgamentos, não tem problema. Se você quiser que faça um ataque, então, e se acertar, ok, não tem problema também. A questão é, você não pode deixar a dinâmica esfriar. Deixa o tempo todo a dinâmica do jogo acontecendo, né? O jogo bem dinâmico, rápido, fluido e emocionante. A emoção tem que estar presente o tempo todo, e por isso o sistema como o Toolkit ajuda para você fazer um julgamento rápido, sem parar e ficar consultando no livro, que é extremamente lento. Isso quebra completamente o clímax do combate quando você abre o livro e fica consultando. Então eu oriento a fazer o julgamento rápido, e isso funciona muito bem nessa pegada de sistemas leves que te ajudam a aplicar um julgamento de forma dinâmica. Então, se um jogador, por exemplo, está enfrentando um dragão, olha que absurdo isso dentro de um cenário da OSR, mas vamos simular que o jogador está enfrentando um dragão e ele fala, olha, eu quero usar o escudo como proteção dessa baforada e atacar, mas usando o escudo como defesa. Você rapidamente negocia com ele, olha, tudo bem, eu vou te dar mais 2 de bônus nos testes, mas você vai atacar com a mesma penalidade. Ok, justo e rápido, continua sendo dinâmico, você aplica ali, você explora a dinâmica da narrativa do jogador que está te informando que está querendo usar o escudo como proteção, e isso ainda assim está informando o jogo. E o jogo não perde o ritmo. Você não pode deixar o jogo perder o ritmo. Então a minha dica é: tome decisões rápidas. Essas decisões têm que ser dinâmicas, têm que ser rápidas. Isso vale também para o jogador. Ao invés do jogador tentar ali olhar na ficha, ficar olhando um poder, ou ficar na dúvida e perguntar, toma decisão rápida, inspirada e direcionada pela narrativa. Então, nesse caso, eu quero usar o escudo, põe o escudo na frente para me proteger com ele e ataco com cautela. E pronto, e vocês fazem esse jogo rápido, essa negociação rápida, e sempre, por isso que eu acho que o Toolkit, os jogos clássicos que funcionam muito bem como Toolkit, ajudam nessas decisões rápidas a colorir e preencher o teatro da mente, né? Então, para isso, eu vou dar um outro exemplo que aconteceu recentemente num jogo de Dungeon Crawl Classics. No Dungeon Crawl Classics, os personagens dos jogadores enfrentando umas criaturas bizarras, e na época a gente eu usei só o teatro da mente. Eu estou mostrando aqui a foto para ficar mais didático aqui do nosso papo, mas lá na hora eu não usei imagem, não usei nada, não usei nenhuma ilustração, eu só narrei que era uma criatura bizarra, e eu achei essa foto que mais ou menos tinha o que eu tinha imaginado na época, dos monstrolhos, as criaturas bizarras que usavam os manguals gigantes, e eles enfrentando um dos personagens dos jogadores era um anão, e esse anãozinho que usa o escudo, ele tomou um crítico, e na tabela do DCC, um dos efeitos críticos, o que saiu no efeito na hora, foi que se o personagem estiver sem escudo, ele toma um dano adicional. E como ele tinha escudo, eu na forma rápida eu julguei, e eu narrei que o mangual da criatura racha o escudo se espatifa, e ele não toma esse dano adicional, mas ele perdeu o escudo na hora, isso foi dinâmico. E o jogador comprou. Então vale muito também para os jogadores para comprar logo o jogo, o combate dinâmico, a narrativa dinâmica, o jogo no old school, ele nasce, ele floresce, ele é muito legal quando ele tem essa narrativa compartilhada junto, e para ela funcionar bem, comprar as ideias uns dos outros. Então na hora ele comprou a ideia, ele já pegou o machado nas 2 mãos, com o braço ainda dolorido e sentindo essa dor, ele partiu para cima da criatura bizarra. Então a ideia é ser rápido, ser emocionante, ser fluido,
essa é a sacada, tem sido uma experiência muito legal explorar sobre isso, comprando as ideias, evitando fazer grandes consultas, mas é claro que o objetivo do vídeo é compartilhar XP. Então se você gostou dessa ideia, deixa o seu like, mas mais importante, deixe seu comentário, como que você faz, o que você usa o grid, não usa o grid. Eu tenho visto que o D&D OSR em geral, né, o modelo, os jogos old school em geral, DCC, os jogos da OSR em geral, funcionam muito bem no teatro da mente, você não fica preso em amarras de eu ando 4, eu ando 6 quadradinhos, quanto que eu ando, que não é um problema, mas é muito tático. E o jogo dinâmico, um jogo rápido, um jogo fluido, um jogo emocionante, funciona muito bem, que só é limitado pela nossa imaginação. Essa é a ideia. Um abraço e até o próximo vídeo.